Opa pessoal, Vinícius Dev aqui. Então hoje vamos para mais um react, agora com a música Linhagem Profana do Nova Trupe, do Dio Brando. Eu não conheço muito de Jojo, na verdade não conheço nada de Jojo, eu não li, eu não assisti o anime. Então vai ser uma experiência nova do Nova Trupe. Eu já ouvi algumas músicas do Nova, nas músicas que eu ouvi, eles sempre trouxeram uma pegada um pouco diferente do comum. A gente, na música geek, a gente vê a maioria dos artistas sempre fazendo ali um storytelling, contando um pouco dos acontecimentos de um determinado anime, de um personagem específico. É, e o Nova Trupe ele traz uma outra dinâmica, né? Ele traz mais, não fica ali narrando, sendo extremamente narrativo no que eles trazem na letra, né? E não fica só contando uma história, mas também ele conta muito sobre o sentimento de um personagem, a psicologia por trás desse personagem. E eu acho isso muito bacana quando os cantores eles trazem esse tipo de pensamento, essa linha numa música como essa. Então, sem muita enrolação, vamos já aqui ouvir esse som. Tem 5 minutos e 31. Sobre a letra por Small, voz também por Small. E aqui tem a direção visual pelo Belt, ilustração por Sketch, thumb por Zerado, edição por Belly, Zada, Fall, MTZ, Sunny, Viseis, KWBO, Lipso, Night e Zones. Então, gente, vamos lá para mais um react. Deixa eu ajustar o áudio. Só vivendo entende-se que a miséria traz ambição e o fundo do poço traz miragens do topo, as quais corrompe o coração. Tudo que eu tenho é ódio e desdém daqueles que agem como se o mundo fosse tão lindo ao ponto de viver sorrindo, mesmo que a minha vida seja um inferno. No fim, tudo que eu quero é que o mundo injusto devolva dor a quem nunca sentiu. Se ele não deu, então eu trabalho de dia. Sonhos tão lindos viraram choro. Será de direito comando ao topo de quem conhece o lixo e o luxo, a morte, a vida que há de passar tão corrida, mas será bela infinita atrás. Sente demais, sente demais, sangue, sangue. E mesmo sob o fogo e o caos, segue-se o semblante. Tempo passe, mas fique mais lento. Torne-se um soco relento. E o momento em que as estrelas caírem, a lua tomar os céus. Torne um som, o momento da morte, a morte. Fúnebre, então, célebre, horripilou a face que mostra que o tempo é cruel. Infinitos são segundos e o véu da noite cobre o mundo e poder não solta. Olhei o céu repleto de estrelas mortas à minha volta.
parando aqui, né, depois desse refrão. Já passou 3 minutos. Então, da música em si, do que eu consigo captar aqui, como eu não conheço o personagem, eu não vou entrar em detalhes sobre Jojo, porque eu não li a obra e não conheço o personagem em si. Então eu vou me abster disso e falar apenas do que eu estou ouvindo e do que eu estou percebendo. Como não é um storytelling, como ele não está contando ali a história do personagem de uma maneira narrativa, então não tem como eu captar exatamente o, o underground desse personagem e ter aí essa visão de como ele é realmente. Aqui a gente tem a letra mais focada no sentimental, no psicológico desse personagem. E isso é algo também que eu gosto de ver quando um cantor traz. E a música em si, ela tá muito bem construída, né, nessa temática. É algo grandioso. Esse personagem, pelo pouco que eu sei, né, porque eu já ouvi algumas outras músicas desse personagem, se eu não me engano eu ouvi a do Annie Rap, não sei, tem muito tempo. É um vilão de Jojo, né? Então, e é um vilão grandioso para a obra em si. Então, do que eu percebo é que a música ela está grandiosa e está crescendo. E o Small, né? O Small que tá cantando, eu acho, ele vai crescendo com a música e não fica algo desconexo. O instrumental ele cresce e o Small aqui ele acompanha o ritmo, quando abaixa, ele abaixa. Então não fica algo desconexo com o que está sendo visual. Sobre a música geek, né, alguns cantores eles prezam por trazer um storytelling, outros prezam por trazer mais o que alguns chamam de show don't tell me, que seria você mostrar ao invés de dizer. E outros trazem uma pegada mais voltada pro sentimentalismo desse personagem, a essência, vamos dizer assim. Então, se você ouvir essa música sem ver aqui o MV, sem ver que é uma referência aqui, você ouvindo só a música, só o áudio, você não vai sentir que é uma música de um personagem específico, não é uma música que te remete a isso. Então é mais fácil, às vezes, de você se colocar no lugar desse personagem, ou melhor, você se colocar no lugar de sentir essas emoções, porque às vezes, dependendo do que ele está falando aqui na música, isso casa muito com o seu dia a dia, né? Então você é mais fácil nesse sentido, porque está meio que se desprende do personagem em si. Então é uma pegada na música geek que eu gosto, mas não é a minha preferida. Eu realmente eu gosto de uma mesclagem entre o storytelling e o show don't tell me. Show don't tell me, que seria algo narrativo, contando uma história, mas de uma maneira implícita. Você está contando uma história. Aqui eu não tenho a percepção de que ele está contando uma história. Aqui eu tenho a percepção de que ele está descrevendo as emoções e o que se passa na mente de um personagem específico. É uma levada boa que dá pra gente também se imergir, né, nessa letra dele. A letra aqui é o grande foco. Eu ainda prefiro uma história contada, mas que não seja assim extremamente narrativa. Não precisa você se colocar como o eu lírico do personagem e falar e colocar na música que você deu oi pro padeiro numa manhã de segunda-feira. Então, esse tipo de narrativa não é algo que eu gosto. Eu gosto de uma narratividade mais explícita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um personagem de uma determinada obra, em vez de falar que morreu meus amigos no campo de batalha, morreu muita gente no campo de batalha, você diz que é, neste campo agora tem som de eco e nada mais, as vozes não saem, então é uma, tipo, não soube explicar nada, mas você não tá ali contando a história de uma maneira extremamente narrativa, você não descreveu os fatos, você contou a mesma história de uma maneira diferente, mas que ficou para imaginação da pessoa, para imaginação do ouvinte completar. O próprio cérebro completa o que se trata. Então,
Não sei se vocês conseguiram compreender, talvez não, eu dei uma péssima explicação aqui, mas o que eu gosto é de uma narratividade que seja implícita na música. Não me conte todos os detalhes, até porque você, quando a gente para e assiste aqui no YouTube, por exemplo, e tem o vídeo, o cantor ele pode usar, o artista ele pode usar do vídeo para mostrar o fato. Então você traz uma letra implícita e me mostra na tela o que de fato aconteceu para que o nosso cérebro, o cérebro do ouvinte, do que está vendo também ali o vídeo, ele consiga completar as lacunas que a letra não deixou tão explícita assim. E para quem está ouvindo de fora, por exemplo, em um aplicativo ali que você só vai ver a música em si, só o áudio, a música ainda se conecta, a pessoa ainda consegue imaginar também como seria. Então é desse tipo, é nessa pegada que eu gosto, que eu prefiro, né? Eu gosto desse estilo aqui também, mas falando, depende do personagem também, né? Eu gosto desse estilo, eu gosto do storytelling, quando a pessoa vai contando, mas se ela for narrativa demais, eu não vou ouvir essa música mais vezes. Então é só para falar um pouco sobre as minhas preferências. Sobre a música até agora, excelente, a edição tá muito boa, o instrumental aqui é grandioso, o personagem, eu não conheço o personagem, mas só de ver a música eu sinto o peso que esse personagem tem na obra em si, porque a letra, ela, apesar de focar mais no psicológico, ela é muito forte. E o instrumental, ele dá um peso, e do jeito que o Small tá interpretando esse personagem, me traz também esse peso que mesmo não conhecendo a obra, eu sei que esse personagem ele é muito importante. Uma obra ela pode ter inúmeros vilões, mas um ou outro vai ser vai ter um peso maior. Outros vilões podem ter assim, são vilões esquecíveis. Aqui me traz, ele pode não ser isso, tá? A música às vezes engana a gente, então eu não sei, porque eu não conheço. Aqui me traz a sensação que ele é o vilão principal, ele é o boss. Então, vamos lá. Gerações, gerações, a humanidade ainda busca paz, mesmo que não se viva pra ver o que faz. Pessoas podres vestidas em ouro, enquanto enxofre banha e toma tudo dos outros. Mas se o mundo é podre, será podre em minha mão. Se são todos podres, o caminho certo é o que ninguém faz. Traz ímpeto e ódio pro meu coração, e se matam por seus motivos, porque quando eu sou vilão. Só pra salientar um ponto que eu não trouxe, que é algo que esse personagem, ele me trouxe uma vibe, eu acho que não tem nada a ver, e não deve ter nada a ver um com o outro, porque eu não li a obra, mas ele tá me trazendo a mesma energia negativa vindo dele, vindo nessa música, descrevendo esse personagem, não a música em si, tá? Pelo amor de Deus. Mas a energia que esse personagem tá me trazendo é uma energia tão negativa que me lembrou um personagem de Berserk, que é o Griffith. Então, tá me trazendo a mesma energia negativa vindo, porque a música ela tá pesada, é uma letra que tá pesada, o instrumental ele tá carregado de emoções. Então, o Small ele soube e tá sabendo me passar muito essa sensação. Até agora tá perfeito, tá impecável, a letra, a música, o instrumental, a edição nem se fala, tá perfeita. Então, o sentimento que eu tô tendo ouvindo essa música é o sentimento de um vilão que eu odeio, que é o Griffith, mas que é um bom vilão. Então ele tá me passando essa pegada de um bom vilão, porque bom vilão é aquele que a gente odeia só de pronunciar o nome. E aqui ele tá me passando essa pegada. Os seres celestes conheçam a escuridão. Tempo quando quiser pare e volte em minha mão. Se tudo que eu tenho eu detestei, então os céus apagarão nessa noite. Tempo passe, mais fique mais lento. Torne-se um soco relento. Olha essa imersão agora que ele me trouxe, né? Que eu tô completamente imerso nessa letra, embora não seja narrativa da história em si, ela me traz uma narratividade de emoções. Ele tá agora descrevendo assim as emoções e
não sei muito bem explicar isso, que tá a música me atingindo de certa forma, de um jeito bom. E o piano, que agora o instrumental ele cessa, não todo completamente, dá para ter uma pequena percepção de algumas coisas ainda, mas o piano ele é o principal aqui agora no momento. E o piano, mesmo ele sendo um instrumento de uma pegada mais melancólica, se você colocar, e ele está tocando aqui de uma certa forma melancólica, ele ainda não tira o peso da música. A gente usa, a gente vê isso como uma zona de respiro para você poder respirar, porque tava de uma pegada muito mais muito mais pesada com o instrumental, crescendo cada vez mais. O piano ele trouxe um pouco desse respiro, mas ele manteve o peso. Então a música ela continua com o mesmo peso e o jeito que o Small está cantando traz agora uma espécie de melancolia também, que tá casando muito, tá sendo um contraponto bem legal. Apesar do piano ele ser conhecido por ser um instrumento que às vezes pode trazer uma certa melancolia, uma música depende muito, né? Mas na maioria das vezes que eu vejo, especialmente na música geek, quando o piano ele entra como um principal em certo momento da música como um todo, ele sempre vem para fazer isso e para ser melancólico. Aqui ele veio, trouxe o respiro, mas não sinto a melancolia vindo do piano. Eu sinto o peso ainda, combinando com o instrumental que estava antes, fazendo uma zona de respiro, mas a melancolia está vindo da interpretação do cantor. E isso está sendo algo muito, muito positivo. Eu estou gostando muito. E o momento em que as estrelas caírem, a lua tomar o céu. Torne o sol o momento da morte. Oh, morte fúnebre, sinta célebre, horripilando a face que mostra que o tempo é cruel. Infinitos os segundos e o véu da noite cobre o mundo e não falta. Olhei o céu repleto de estrelas mortas à minha volta. Fala, impecável, a música impecável, perfeita, do começo ao fim, me transmitiu a presença do personagem aqui. É como se eu estivesse realmente vendo o personagem, assim, não sei nem descrever. Ele conseguiu me passar a presença do personagem e a representatividade desse personagem na obra que ele faz parte. E isso foi algo maravilhoso de ouvir e até de ver, porque eu ia tentando preencher lacunas que eu não estava entendendo na letra, porque não é uma letra que está me contando uma história, é uma letra que está me contando o ideal do personagem, vamos dizer assim, embora eu não tenha entendido muito bem o ideal do personagem, mas é uma letra que me trouxe esse sentimento. Eu consegui entender pelo menos a parte mental desse personagem. Eu consegui sentir o peso disso. Então eu gostei muito da música, parabéns aí ao Nova Trupe, parabéns ao Small, pela letra, instrumental, todo mundo que participou aqui, foi excelente. Para os próximos reacts, vocês podem comentar aí. Eu já ouvi algumas músicas do Nova Trupe, mas é bem pouco, assim, não tenho muito conhecimento sobre, mas eu já sabia da levada que eles trazem na música deles e isso era algo que eu já esperava e não fugiu do que eu esperava. Foi algo previsível, mas que de alguma maneira foi algo além para mim, entende? Foi assim, eu já sabia do que me esperava quando eu ia ouvir a música, do estilo que eles têm, mas me surpreendeu de uma maneira muito acima. Eu esperava algo diferente se tratando disso.
Então, eu gostei muito. Se você gostou do React, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, deixe um like também aqui no vídeo original do Nova Trupe, se inscreva no canal deles, que eles ainda têm muita coisa boa para trazer pra gente. E é isso, obrigado por ter visto o React. Até a próxima.